O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, disse: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma meta, um alvo, um propósito, uma razão de viver. Sendo que nos versículos anteriores ele diz que ainda não alcançou esse objetivo, porém ele estava prosseguindo. Ou seja, ele estava vivendo uma jornada. Ele diz também nos versículos anteriores que ele se esquece das coisas que para trás ficam e avança para aquilo que está diante dele. Olá, se você não me conhece, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre Bíblia. Se você gosta desse tipo de assunto, já te peço que dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal para que a gente possa continuar aprendendo juntos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre propósito e identidade. A escritora Cora Coralina, ela citou: fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Com isso, nós podemos aprender que durante o momento onde a gente está vivendo a jornada em direção ao nosso propósito, quando a gente se vê diante de uma pedra, ou seja, um desafio, nós não devemos parar, nem desistir, muito menos voltar atrás. Nós devemos seguir em frente, vencendo cada desafio, ressignificando os mesmos. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E para que a gente viva esse propósito, para que a gente siga essa jornada em direção a esse propósito, é necessário que a gente deixe as coisas do passado para trás e avance para aquilo que Ele tem colocado diante da gente, ou seja, em nossa frente, vencendo cada desafio, ressignificando cada dor, ou seja, removendo as pedras de nosso caminho e plantando flores nesse lugar. De vez em quando, Deus me dá a oportunidade de conversar com alguém que está passando por situação difícil e peço sempre ao Espírito Santo que me direcione para que eu aconselhe da melhor forma, usando às vezes a minha experiência ou a experiência de outras pessoas. E o que eu tenho percebido é que o maior problema das pessoas está na sua própria identidade, porque elas não se reconhecem como capazes. Às vezes, diante de pedras no caminho, elas não conseguem romper, não conseguem retirar aquela pedra do caminho e continuar andando. Às vezes, as pessoas até continuam andando, porém vão carregando aquelas pedras, como uma mochila pesada durante a sua jornada. Por exemplo, se alguém te magoou e você não conseguiu liberar o perdão e continuou caminhando na tua vida, você está carregando uma pedra pesada. Se você teve uma perda lá atrás e ainda não conseguiu superar, você continuou caminhando, você está carregando essa pedra. Então, o que a gente precisa fazer nesse tipo de situação? Orar a Deus, pedindo a Ele força, acreditando que a gente é capaz de perdoar, capaz de se permitir, ser curada por Deus das dores, das perdas, para que a gente ressignifique a dor. O que é a gente arrancar uma pedra do caminho e plantar flores no lugar? É quando a gente vence um desafio e ressignifica ele. A vida é sobre isso. A gente precisa liberar o perdão. A gente precisa remover as pedras do nosso caminho. Não é fácil superar uma dor, não é fácil perdoar. Porém, isso precisa fazer parte da nossa vida, porque muitas vezes a gente não vive o propósito que Deus tem para as nossas vidas, porque a gente está agarrado em coisas que era para ter ficado lá atrás. E não é só deixar para trás e seguir, é ressignificar, liberando o perdão, ressignificar a dor, conseguir superar, tentar enxergar de uma forma diferente, pede direcionamento para Deus, lê sobre o assunto, para ver o que você pode fazer para conseguir superar isso. Porque assim, quando você olhar para trás, você não vai ter medo, nem pavor, nem vai ficar assustado de tanta coisa ruim que você vai ver na tua vida. E sim, vai ver um lindo jardim. E é isso que eu desejo para a sua vida. Porque se você olhar para trás e ver um lindo jardim, você vai seguir em frente, com muito mais força, porque você não vai ficar com medo de sofrer, com medo de passar por coisas ruins. Vencer desafios não é só assim de coisas ruins, é de você romper barreiras. Tem pessoas que não conseguem ler um livro. Meu esposo e eu, a gente finalizou esses dias uma leitura de um livro de 182 páginas
Pela primeira vez a gente leu um livro tão grande juntos, né? E foi muito bom, a sensação de terminar é muito gostosa. E o importante para você poder conseguir chegar até o final é você ir de pouquinho em pouquinho. É que nem a leitura de um livro, que você pega um livro de 182 páginas e fala, vou ler 10 páginas por dia, 20 páginas por dia, que uma hora eu vou chegar no final. Assim é a vida. A gente tem que ir fazendo aquilo que a gente pode fazer para poder conseguir romper barreiras, vencer desafios, ressignificar, né, as coisas ruins do nosso passado e acreditar que a gente é capaz. Porque Deus, Ele nos fez capaz. E se a gente não acredita que a gente é capaz, é porque a gente não se enxerga como a gente verdadeiramente é. Então, é por isso que eu falo nesse vídeo sobre identidade e propósito. Primeiro, a gente precisa enxergar que nós somos verdadeiramente em Cristo, para poder depois a gente viver o nosso propósito. Porque se a gente se enxerga incapaz, se a gente se enxerga como pessoas que não conseguem vencer, pessoas pequenas, por mais assim que nós somos realmente pequenos diante de Deus, nós temos que acreditar que em Deus a gente pode vencer, em Deus a gente pode todas as coisas, porque a nossa força está em Deus. Então, que a gente possa superar, né, esses desafios da forma que a gente mesmo se enxerga, para que a gente possa viver o propósito que Deus tem para nossas vidas. Porque a gente não sabe exatamente qual o propósito de Deus para as nossas vidas. É uma jornada, é num caminho, você vai caminhando, vai vivendo, assim como foi com José, né? José, ele passou por vários estágios na vida dele, e ali cada coisa ele foi ressignificando, né? E vivendo e avançando, até chegar onde Deus queria para a vida dele. Quando chegou lá, ele continuou trabalhando e avançando e vivendo e fazendo coisas importantes. Mas se a gente ficar preso a coisas pequenas ou ficar preso a pedras que estão em nossos caminhos, a gente nunca vai viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Se a gente não acreditar que a gente é capaz de ler um livro, liberar um perdão, ressignificar uma dor, a gente nunca vai viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, nós somos capazes sim, nós somos filhos de Deus. A gente viu várias pessoas sendo transformadas na Bíblia e com certeza você conhece alguém que depois que começou a seguir Jesus teve a tua vida completamente transformada. E por que não você? Por que não eu? Então a gente precisa acreditar, enxergar a nossa verdadeira identidade como filha e filho de Deus e avançar, né, para as coisas que Deus tem colocado diante de nós, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu desejo realmente de coração que você comece a observar quais são as pedras do seu caminho que você precisa retirar. Quais as pedras que muitas vezes te deixou estagnado em alguma área da tua vida, que você precisa ressignificar. E ore, peça a Deus, busque conhecimento dentro dessa área, para que você possa vencer e viver tudo de lindo que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau!